Ok. Gente boa, turma boa, companheiros do PDT, amigos, estamos aqui hoje com o Ronaldo César, companheiro também de TI. Você sabe, né, Ronaldo? Eu sou analista de sistemas. Então, você é Então, profissional de TI desde 96. Olha, Ronaldo César é nosso integrante aí do Movimento Negro do PDT São Paulo e, além, é um pré-candidato a vereador aqui na cidade de São Paulo. É isso? Então, vamos poder conversar bem sobre TI, sobre a cidade, sobre a candidatura. Perfeito, Ronaldo? perfeito. Boa noite aí, presidente. Boa noite a todo mundo aí que está assistindo. Queria já agradecer aí pelo convite de estar fazendo essa live, né? Que em tempos de pandemia agora é o nosso meio de comunicação preferido, né? Tanto para as reuniões do próprio diretório, onde a gente fez aquela live lá com acho que mais de 110 pessoas. Eu nunca tinha feito Verdade. um hangout com tanta gente. Como para a gente conversar, né, com amigos, com eleitor, apresentar as propostas. A internet vem sendo essa ferramenta aí fundamental. O TI vem salvando. É verdade. Isso aí. A área de TI já há algum tempo apresenta um cenário diferente dos outros setores aqui. Tem oferta de emprego, maior salário, você sabe, né? É uma espécie de oásis no mercado de trabalho. No início dessa pandemia, Ronaldo, esse cenário volta a se repetir com uma demanda de profissionais na área ainda muito maior do que as outras áreas. Qual a importância para você do setor para a economia do país em um momento como esse, onde São Paulo poderia melhorar as condições para o setor, para que possa avançar o setor de tecnologia de informação e ajudar nessa pandemia? O setor de TI ele é fundamental, né? Porque hoje ele praticamente ele é o pilar de todos os setores. Então hoje não existe nenhum ramo, nem no serviço, nem na indústria, nem no comércio, né, que sobreviva sem um investimento forte em TI, seja para a operação exatamente do próprio segmento, como na sua divulgação, no seu contato direto com o cliente, na sua expansão do e-commerce, que em tempos de pandemia vem se mostrando aí como uma das alternativas para muitos setores, né, já que não temos um prazo exato da normalização das coisas, por conta da ausência de vacina, de remédio. Então, o TI ele é fundamental nesse sentido. Ele fortalece todos os segmentos, ele acaba empregando muita gente, como você bem disse, e é um setor fundamental, onde o número de desemprego é até muito inferior ao resto do mercado, né? Então, Além do ele que, tem... todas essas plataformas desenvolvidas para fazer intermediação entre o produto existente e uma área comercial ou uma área de serviço, seja restaurante, qualquer coisa, e a entrega, né? Você tem aí as plataformas hoje que são famosíssimas para você, como você disse, não só o e-commerce, mas outras coisas todas. Mas vamos olhar por dentro por trás dessas plataformas profissionais. Um dos assuntos mais comentados no momento é, sem dúvida, home office, teletrabalho, coisa assim, uma prática até bem comum no setor de tecnologia da informação. Graças à tecnologia da informação, as pessoas agora podem, de outros setores, também fazer home office, perfeito? Quais lições que você acredita que as empresas de tecnologia da informação têm para compartilhar com o país nesse momento? Quais cuidados? Porque você sabe, precisa ter um perfil especial, uma série de coisas para você fazer esse home office ou teletrabalho. Que cuidados você recomendaria que devam ser tomados para adotar esse regime? Olha, eu vejo que várias empresas elas estão adotando essa plataforma, empresas de variados tamanhos, né? Antigamente você tinha o teletrabalho, o home office, só em empresas com um certo patamar de quantidade de funcionários, de faturamento, e hoje você já começa a ver empresas de todos os ramos. Eu, particularmente, atendo empresas de perfil pequeno, de administração familiar, e a demanda em relação ao home office, ao TI, ela vem aumentando muito. Tem a parte da vantagem, né? E tem a parte da desvantagem. A principal vantagem que eu vejo para o funcionário é que ele está no seu ambiente doméstico, ele acaba ganhando um pouco mais de qualidade se ele se adequa perfeitamente às questões aí do trabalho em home office, mas tem algumas questões que ainda não foram bem alinhadas, né, em relação às novas reformas que foram feitas na legislação trabalhista, onde
onde no primeiro momento o home office poderia ser estabelecido em comum acordo, agora houve um decreto que parece que já não pode mais ser implementado em comum acordo, a empresa pode, de uma certa forma, estar impondo o home office, né, para o funcionário. Se eu não me engano, o Bolsonaro fez uma medida provisória recente nesse sentido. E algumas questões ainda que estão em aberto, nem todos têm uma disponibilidade de equipamentos, essa questão de quem fornece o equipamento ainda está um pouquinho aberto. Nos segmentos maiores, o funcionário tinha mais condição de ter bons equipamentos para fazer o home office, outros já não têm uma internet tão boa, não têm uma infraestrutura tão boa, mas de uma forma geral a demanda vem crescendo. Segundo uma pesquisa que eu vi, acho que cresceu a busca pela adaptação do modelo da empresa para o home office em mais de 180%, agora nesse período aí, nos últimos 2 meses aqui no Brasil. E eu vejo que muita coisa vai ficar em definitivo pós-pandemia. Isso é uma coisa que eu vinha conversando naquela live que eu falei que eu fiz com colegas do ramo, e muita gente está percebendo esse movimento já por parte das empresas. O home office ele vai ficar em alguns setores, claro que tem setor que é impossível a pessoa trabalhar em home office, mas eu já vejo por parte de alguns microempresários, eles estão avaliando muito ali a questão da produtividade, a questão do rendimento mesmo do funcionário, pelo fato na casa dele, ele ganha 1 hora a mais de sono, ele não tem o desgaste do trânsito, não tem o gasto do transporte público. Então eu vejo que muitas empresas estão pensando seriamente em trabalhar no home office já em caráter definitivo, em alguns setores, diminuindo ali a operação interna da empresa. Você sabe que, como você estava falando, a medida provisória do Bolsonaro foi a medida 936. Exato. Ele segmentou trabalhadores que ganham até 3.135, ou seja, 3 salários mínimos. Ele disse que não poderia fazer direto empregado e patrão. A partir de 3.135 para cima, deveria conversar com o sindicato, fazer acordo coletivo com o sindicato, e mais de 12 mil, aqueles hipersuficientes que a reforma trabalhista colocou lá, 2.202, ele poderia fazer também. Mas eu, como dirigente sindical, político, eu recomendo às empresas, e você como consultor de TI, peço que você reproduza isso para os seus clientes, que para a segurança jurídica, acordo com o sindicato é a melhor coisa. E aí você lá diz como é que vai ficar, quem é que vai fornecer o equipamento, se o equipamento pertence a quem, as despesas, a questão, você vê, o grande problema do home office é a qualidade da internet que você tem em casa. E nesse momento de pandemia, o que está ocorrendo com a internet? Há uma sobrecarga na internet. As empresas que fornecem internet, elas foram protegidas pela lei, viu, Ronaldo? Porque você pode assinar um contrato com 100 giga para eles entregarem, mas ela pode entregar quanto ela achar que pode. Então, de repente, num pico de todo mundo do bairro utilizando, ela te entrega 10, 5, e o seu trabalho fica prejudicado. E aí, tudo isso pode gerar problema na sua avaliação como funcionário, pode gerar problema na questão de cair várias vezes e você não conseguir entregar o serviço no prazo correto. Então, todas essas questões precisam ser bem amarradas e aí o sindicato pode ajudar bastante. E essa é a grande dica que a gente está dando para as empresas, que agora começam a se adaptar, que elas precisam, ver como é que podem dar uma ferramenta de trabalho bastante versátil, competente, segura, para que o funcionário dela possa estar em sua casa fazendo o home office. Você não acha isso aí também? Eu acho que ainda isso está tudo muito em aberto, e eu vejo, principalmente por parte dos empresários pequenos, eles têm muitas dúvidas. Eles não têm tanto contato nem com grupos sindicais, porque ultimamente, por essa questão do funcionário ter o poder de escolha, muitos já não contribuem mais com o sindicato. Então, eu vejo o sindicato muito distante das empresas menores, o funcionário também muito distante dos sindicatos, e essa questão do home office mais a pandemia ficou uma coisa meio de improviso. Aquilo que já não era muito regulamentado, muito conhecido por todo mundo, agora está sendo operado no modo improviso. Tanto no improviso na relação patrão-empregado, como no improviso no fornecimento do equipamento,
de que se traz o equipamento da empresa para casa, se utiliza o equipamento do funcionário que ele já tem, a questão de se a empresa tem ou não que contribuir com a manutenção dos equipamentos ou da própria internet do funcionário que está utilizando na casa dele. Eu vejo que... E o próprio sistema, né? Muitos sistemas de empresas, eles não eram em nuvem, eles não eram... Servidores não eram virtuais. Não eram friendly, né? Não eram amigáveis. Não se Exatamente. conversa fora de lá, né? Eram muito corporativos. Exatamente. Mas deixa eu Então, a gente está aproveitar para fazer trabalhando num modo de correndo contra o tempo ali, meio que no improviso em vários âmbitos. Deixa eu aproveitar para a gente dar uma esclarecida para esse povo que você atende, que te assiste. Só foi dado a não compulsoriedade do pagamento da contribuição sindical. Os sindicatos continuam representando os trabalhadores. Só tirou essa questão de optar por contribuir ou não contribuir, mas tudo isso, neste momento, ficou claro a importância dos sindicatos, tanto para a segurança jurídica como para a proteção dos trabalhadores. Então, eu acho que tudo veio para... Como tem uma novela que vai começar e diz que tudo, quando acontece de ruim, é para melhorar. Então, ótimo, vamos ver isso. Vai melhorar essa relação capital-trabalho. O CIDPD, para você ter uma ideia, orientando as empresas, orientando os trabalhadores, tem feito até assembleias virtuais. Com essa ferramenta que a gente está usando aqui, o Zoom, ou o Hangout, ou qualquer outra ferramenta que tenha por aí, a gente tem feito assembleias com 60, 70 trabalhadores de uma empresa, para que eles possam analisar a proposta que a empresa está trazendo, seja de teletrabalho, seja de redução de suspensão do contrato, dependendo do setor da empresa, está muito parado, ele dá uma... E aí há uma negociação pela questão da estabilidade, a forma que isso atua em seus trabalhadores, o complemento que o próprio governo está dando versus a que a empresa dá. Tem uma série de questões muito interessantes que têm sido debatidas, e aí a importância dos sindicatos. E se as empresas, aí eu volto a dizer, quiserem segurança jurídica, na nossa opinião, nossa, os sindicalistas, jurídicos e sindicatos, é que a melhor segurança jurídica é um acordo coletivo com os sindicatos, porque ele amarra tudo bem para não ficar esse negócio, quem é que dá o equipamento, vai reembolsar as despesas que você tem na sua casa, de energia elétrica, ou de Wi-Fi, ou de internet, sei lá, todas as coisas. Além do que, eu não sei se o meu micro, o meu notebook, o meu equipamento, a minha estação de trabalho de casa, ela está atualizada para receber essas questões. Tem certos notebooks que hoje já não sofrem atualizações do Windows. Não é isso? Tem certas versões que a gente tem de estação de trabalho que não sofrem atualização. E aí, de repente, tudo isso tem que ser resolvido antes de você utilizar a questão da home office. É muito interessante isso. Eu creio que você está vendo isso, porque a gente está vendo home office, venda online, são todos assuntos distantes da realidade de diversos pequenos comerciantes e trabalhadores. Qualquer lojinha, como é que faz agora, né? Os trabalhadores da loja, essas coisas tudo. E principalmente na periferia, né? Você que estava pensando e está discutindo a sua pré-candidatura, indo discutir, você com a ideia lá de zeladoria, a questão importante para a cidade, na hora que você chega, vai conversar com o comerciante ou com o trabalhador de uma loja, ou de um supermercado, ou do armazém da periferia, o cara traz uma demanda. Como é que fica essa história de eu não poder trabalhar por causa disso? Ou como é que eu vou trabalhar em casa? Que plataforma que eu vou usar para poder vender meus produtos? Como é que eu vou fazer a entrega dessas coisas? Olha que loucura que nós estamos. Me fale um pouco da sua experiência de conversa de periferia. Exatamente, porque muito comerciante é aquele comerciante tradicional, é aquele senhor que tem uma venda, que tem um mercadinho, tem uma padaria, um supermercado há muito tempo, já é uma empresa ali de administração, de núcleo familiar, e agora ele se depara aí com essa nova realidade que se impõe, né? Ele tem que transformar, as pessoas falam o tempo todo, não, o senhor tem que colocar o seu negócio na internet, o senhor tem que profissionalizar, e a pessoa fica perdida. Ela não tem conhecimento técnico, ela não tem uma assessoria adequada, ela muitas vezes não dispõe, principalmente agora em tempo de crise, desse capital para fazer um investimento, não tem quem opera, não entende, então acaba ficando meio confuso. E lembrando que você falou da internet, que eles vendem um pacote de 50 megas, 100 megas, nas grandes, nos extremos aqui da cidade de São Paulo, nós temos ainda as piores conexões, né? Na periferia que não chega a fibra ótica,
é onde as operadoras de telefonia e de TV a cabo não cumprem ali os contratos e não levam esse serviço, eles ficam restritos aos condomínios, às áreas centrais, enquanto na periferia, inclusive até para fazer o próprio cadastro desse auxílio de R$ 600 que o governo criou ali um aplicativo, criou uma burocracia enorme, tem gente que até agora não conseguiu a liberação do dinheiro. Aconteceu exatamente isso que você falou dos computadores, aconteceu exatamente isso com os celulares. Muita gente tinha um celular antigo, uma versão antiga do Android, não conseguia baixar o aplicativo da Caixa, aí o Android não atualiza mais, a pessoa às vezes sem dinheiro não estava colocando crédito, aí eles correram atrás das operadoras para liberar o acesso à internet sem a necessidade da pessoa ter crédito no chip para estar fazendo o cadastramento para recebimento do auxílio de R$ 600. Então a gente vive uma realidade onde é vendido um discurso, né, de informatize-se, venha para o século XXI, venda na internet, crie um aplicativo, se você não está na internet, sua empresa vai acabar. E na outra mão o cara tem uma realidade totalmente ao contrário. Ele não tem a melhor conexão, ele não tem o melhor equipamento, ele não tem uma consultoria, hoje não tem, muitas vezes não tem dinheiro, o crédito está caro, então fica um mundo da propaganda, e o mundo real que eu encontro, que eu vejo assim, é a maioria das empresas ainda no formato antigo, com um computadorzinho ali, malemar no balcão para tirar pedido, consultar estoque. E lembrando que muitos só têm um computador no comércio porque a nota fiscal paulista, quando foi implementada, e a nota eletrônica do SAT, né, que eles são obrigados a ter o SAT, quem tem farmácia, quem tem ali, eles têm que fazer a emissão do cupom já conectado com o Cefaz, né? Então, porque isso antes nem isso não tinha. Antes era um computador empoeirado ali, com um sistema que nem tinha exatamente o estoque que ele vende disponível, e é uma situação bem precária, assim, que eu vejo, e não vejo ninguém em uma das áreas para que isso seja adequado, melhorado. É uma coisa assim, tocado no improviso. As coisas estão sendo caminhadas bem no improviso por todos os lados. E como é que a prefeitura podia ajudar a resolver esse tipo de coisa, uma vez que a importância que o município, até para a sua arrecadação, né, isso, tanto do ISS como do ICMS, ele precisa contabilizar. E só está mesmo essas duas máquinas que você falou, tanto para emitir a nota fiscal, ligado você faz o SAT, aquelas coisas todas, porque é a tal da busca que a área de informática introduziu-se no mundo para só arrecadação, controle de arrecadação. Qualquer outra coisa vem vindo sendo desenvolvendo muito lentamente para poder introduzir outras coisas. Então, o cara é obrigado a ter, porque se não tem, ele não tem como emitir a nota fiscal paulista, ele não tem como ficar amarrado à coisa. Como é que a prefeitura pode ajudar nisso e como é que você, olhando aí como possibilidade de fazer plataforma ou ajudar a preparar uma candidatura de prefeito da cidade, que tipo de recomendação, que tipo de coisas você está pensando para ajudar, olhando até por esse viés de zeladoria, que a zeladoria também, eu acho que ela pode invadir esses campos. Você não acha? Porque a zeladoria não é só cuidar da varreção, do buraco, do semáforo, de todas as coisas. Você pode até falar um pouco mais sobre essa zeladoria para aclarear, mas eu acho que começa a invadir, principalmente na periferia, a necessidade de como atender o pequeno comerciante, o profissional liberal que está ali na ponta, todas essas coisas, não é verdade? Na verdade, a periferia é um lugar que só tem demanda, né? Todas as demandas da cidade praticamente Começa estão pelo na básico. periferia. Água e Começa pelo saneamento básico. Exatamente. A periferia ela já sofre de falta de água, falta de saneamento básico, péssima iluminação, péssimo calçamento, com poucos serviços públicos de forma variada são prestados na periferia, e os serviços que são privados, que a gente paga, eles prestam também na periferia, mesmo a pessoa pagando.
intervenção, uma parceria com as subprefeituras locais, mas como também destinar boa parte das emendas parlamentares do vereador para isso. Eu acho que hoje, inclusive, as emendas parlamentares dos colegas são muito mal utilizadas, né? Praticamente, os colegas utilizam a emenda parlamentar para fazer um movimento de reeleição. Então, ele já usa a emenda financiando grupos, ONGs, associações que, no final, vão apoiar ele na reeleição. Ele acaba não fazendo um trabalho com as emendas, que seria aquele dinheiro direto, que ele poderia aplicar onde ele enxerga o problema, ele já não faz isso. Agora, em relação ao TI, ao pequeno comerciante... Para um pouquinho só, antes, defina essa zeladoria básica. Aclare ela para quem está nos assistindo, quando você fala de zeladoria básica, as verbas poderiam ser direcionadas em conjunto com a subprefeitura, mas o que seriam essa zeladoria básica? A zeladoria básica são os espaços públicos e os espaços de lazer que a população utiliza na sua grande maioria. Então, você pega as praças dos bairros de periferia, ou é mato, porque não corta grama, ou não tem grama e é terra. Não tem uma praça com cara de praça. Os equipamentos lá... Os equipamentos são muito mal cuidados, muito mal cuidados. E na pesquisa que eu fiz recente aqui, que eu sou aqui do Parque Novo Mundo, que é Distrito Vila Maria, eu fiz uma pesquisa sobre alguns serviços que a prefeitura prestou nessa área de zeladoria e eu fui olhar no próprio site de transparência que a prefeitura é obrigada a colocar os contratos de serviços que são prestados em manutenções de praça, equipamentos de ginástica para a terceira idade, equipamentos de playground, de lazer para as crianças. Os valores dos contratos não são bem estranhos, eles estão muito além do que é entregue ali, do que a gente vê na praça. Então, isso é um ponto que eu acho que se o trabalho do vereador é a fiscalização, eu tenho isso como um norte, assim. Fiscalizar aqueles pequenos contratos que a subprefeitura faz com as empresas, porque a televisão, a mídia, a imprensa, elas sempre ficam focadas no grande contrato, no custo de uma ponte, no custo de uma obra do metrô. Só que a prefeitura ela faz uma gestão de orçamento na cidade de São Paulo o tempo todo. Ela faz a gestão de uma manutenção de praça, a construção de uma pista de skate, que inclusive a construção de pistas de skate é uma das minhas demandas, que eu conheço um pessoal de um grupo de skate que está me dando um apoio e que me pediram isso. E os valores que a prefeitura utiliza nessa zeladoria são valores altos. E aí o que acontece? Utiliza um valor muito alto num serviço muito pequeno e toda a outra zeladoria do bairro fica sem ser feita, porque aí entra naquela questão de a gestão do recurso. Quando eu falo sobre zeladoria... Desculpe te interromper. Esses contratos são centralizados ou são regionalizados, descentralizados? Eles são regionalizados. A subprefeitura, até um determinado valor, ela tem o poder da gestão própria. Ah, perfeito. E aí é um tal de uma licitação, deixa eu ver aqui que me deu um branco, se eu não me engano, é licitação a convite. Então, a subprefeitura convida empresas que já faz algum tipo de serviço para ela, ou que ela já conhece ali o know-how, e ela faz uma licitação para fazer uma reforma ou a implementação de algum equipamento para a terceira idade, e essa licitação é interna e o vencedor já faz o contrato com a prefeitura para prestar o serviço. Então, são contratos que, se a gente avalia pelo orçamento da cidade de São Paulo, que é 60, acho que quase 70 bilhões, se eu não me engano. 67 bilhões. Então, analisando por esse lado, fica parecendo que são contratos pequenos. Mas a prefeitura chega a gastar 350 mil reais num contrato, 250 mil reais num contrato, para fornecimento de escorregador, balanço para criança, equipamentos para terceira idade, são valores muito altos. E o papel principal do vereador é a fiscalização, né? O vereador ele recebe o voto popular para fiscalizar o trabalho do prefeito. E eu vejo muito pré-candidato ou até vereadores eleitos em reeleição fazendo promessas que não são da competência do vereador, como vaga em creche, construção de escolas, deixam em segundo ou em terceiro plano a fiscalização do Poder Executivo, que é uma prerrogativa dos vereadores, e vejo os vereadores pouco atuantes no orçamento. Porque o orçamento ali, quando são votadas as diretrizes orçamentárias e a LOA, né? que é exatamente o dinheiro que é aplicado nessas diretrizes, eu vejo os vereadores
deixando algumas regiões da periferia sem representação. E é ali que se define aonde vai o dinheiro e quanto de dinheiro vai ser aplicado naqueles bairros em todas as áreas. E o meu foco é destinar essa representação e esse orçamento para a zeladoria básica, porque a periferia, os parques, fora os parques Vila Lobos e Ibirapuera, enfim, são muito mal cuidados por parte da prefeitura e por parte da prefeitura de todos os anos, tá? Não é é todo mundo. A prefeitura vem abandonando o cuidado com os parques, vem abandonando a zeladoria e só deixa para fazer uma zeladoria um pouco mais efetiva no ano eleitoral. Eu até anotei aqui, a prefeitura tinha um orçamento de zeladoria na cidade de São Paulo aprovado em 500 milhões. Aí, um ano antes da eleição, que seria o ano de 2019, ela passou para 1,5 bi. E esse ano de 2020 estava previsto gastar 3 bilhões em zeladoria. Em Então, 2000 agora, ou seja, vai subindo. Então, vai ou seja, próximo da eleição. Ela opera em 500 milhões, faz aquela zeladoria meia boca, porque não existe nenhum cidadão satisfeito com a zeladoria da cidade, nem na área nobre, nem na área pobre. E aí, quando vai chegando perto da eleição, eles aumentam de 500 milhões, que não é nada, né? 500 milhões não é nada. 500 milhões comparado com o orçamento das cidades, comparado ao número de habitantes, a quantidade de bairros, 500 milhões é para o serviço continuar sendo mal feito. Aí ela aumenta para 1,5 bi, ali já no pré-ano eleitoral, e aumenta depois para 3 bilhões no ano da eleição, e aí ela começa a fazer uma campanha pesada em rede social. Se o senhor entrar aí, qualquer pessoa entrar em toda a rede do Instagram de todas as subprefeituras, hashtag zeladoria, e aí eles mostram tudo, limpeza de córrego, pintando guia, cortando grama, plantando árvore, aí agora eles estão a todo vapor, né? Aí, claro, com o Covid, tudo bem, tem essa questão que o foco agora se impõe, né? A realidade se impõe, tem os hospitais de campanha, tem o combate à pandemia, mas, salvo isso, a questão de zeladoria vem sendo abandonada na cidade de São Paulo há muito tempo, muitos anos. E, Ronaldo, como é que você vê a ideia de começar a voltar a discutir orçamento participativo? Olha, essa questão, na verdade, eu nem sei se o orçamento participativo ele já foi discutido de verdade, né, na cidade. A gente fala, tem o Consegue, tem o orçamento participativo, vamos abrir aqui para consulta popular, vamos abrir para o debate, mas eu vejo isso já é sempre um movimento muito aparelhado, né? O governo sempre impõe ali as pessoas, os comandos e as regras, e eu acho que isso na prática está muito aquém do que deveria ser. Eu não vejo de verdade nem a sociedade, nem grupos organizados tendo realmente um poder participativo em relação a nada. Em relação a nada, em absolutamente nada. Nem no orçamento, nem em outras áreas. Você pega uma cidade com 32 subprefeituras, se você não organizar de forma a partilhar e olhar de fora para dentro da cidade, né? Porque os lugares que têm melhor qualidade de estrutura, melhores aparelhos, melhores equipamentos, é o centro expandido. Aí, quando você vai se afastando do centro, é que você vê o problema, tudo isso que você comentou agora. E como é que você inverte essa lógica? Como é que você faz um orçamento invertendo essa lógica? Porque você chega num recanto bem longe, você está falando Parque Novo Mundo. Pode ser que aí também tenha o mesmo problema que eu escutei de outras conversas aqui na favela da Alba, ou comunidade Alba atualmente. Não tem água. Não chega água enganada. Quer dizer, é básico, água é básico. Segundo é esgoto, também não chega. Como é que a gente, tendo aí um contrato com a Sabesp de concessão para que ela faça a gestão do saneamento básico da nossa água, e ela dá lucro danado para os seus acionistas, para os seus investidores, e não reverte para fazer esse tipo de coisa. Está na hora de começar a rediscutir esse contrato com a Sabesp? Olha, eu sou partidário de a gente rediscutir todos os contratos, né? Porque a gente tem o pior contrato de fornecimento de água e saneamento do mundo com a Sabesp, temos o pior contrato de transporte, né? Porque eles renovam o tempo todo essas concessões de transporte público, que essa é uma verdadeira caixa preta na cidade de São Paulo.
onde a prefeitura paga um subsídio, acho que de 2,5 bilhões, aumenta a tarifa, as empresas não cumprem o edital, ou seja, elas não melhoram o transporte, não melhoram os ônibus, não melhoram os terminais, não reduzem filas e não reduzem o número de passageiros no horário de pico. E a prefeitura renova o contrato e continua mantendo uma política de subsídio. E de quebra ainda diminui o tempo do bilhete único do trabalhador, ou seja, ela entrega tudo para a classe empresarial que está ali coladinha com o governo, sempre para fazer um bom contrato, e toma tudo que é do interesse público. E reforçando o que o senhor falou, periferia é tudo igual, então eu não sei onde é essa comunidade do Vila Alba que o senhor me falou. Jabaquara, é fundo do Jabaquara. O problema é basicamente o abandono é igual. O abandono é igual. Comunidades com esgoto no córrego, água, muito improviso, descaso total tanto por parte do Estado ali, que seria na política de água e esgoto, ou uma parceria com a prefeitura, não existe. Mas como resolve isso? Eu acho que das obrigações parte da gente. Assim, eu estou fazendo a minha campanha, eu estou tentando fugir da política de senso comum. Eu vejo muito pré-candidato e candidato eleito tentando a reeleição o tempo todo operando da mesma forma. Ou seja, eles não falam qual é a real função de um vereador, eles não representam de fato as demandas da periferia e eles fazem parte daquele sistema que quando está lá, ali se cola no Poder Executivo, né, em troca de emendas, de uma indicação ou outra, praticamente aprova tudo que o prefeito manda de cima para baixo. Essas questões do debate, dos conselhos e até mesmo na casa não é feita de forma adequada, porque não é possível. 55 vereadores, periferia para tudo que é lugar, e ninguém consegue incluir no orçamento a solução de nenhuma das tantas periferias que tem nos 4 cantos da cidade. Então, isso é claramente não discutido. Né? E todos os contratos, eu acho que deveriam ser revistos. Eu não sei do ponto de vista jurídico, não sei se do ponto de vista legal isso é possível. A gente entrando num mandato questionar isso até em instâncias superiores. Eu sou super partidário disso, seria meu sonho, a gente rever todos esses contratos. E acho, inclusive, que prefeito não poderia firmar contrato de longo prazo no último ano de mandato. Ele não pode simplesmente renovar um contrato de transporte, como o Bruno acho que fez em 2019, e deixar um contrato de anos, e o prefeito que assume é obrigado a herdar esse contrato, não tem direito de questionar, porque juridicamente é ilegal. Eu acho que a gente deveria rever isso. E aos pré-candidatos, fazer uma campanha real para a população. Não é porque você é pré-candidato que você tem que se eleger distribuindo cesta básica, ou álcool gel agora, ou máscara. Se você já fazia um trabalho social como cidadão, se isso partia do seu coração, se você já era militante de uma igreja, de uma ONG, parabéns. Mas o que eu vejo, não. Eu vejo muita gente que não faz nada durante 3 anos e meio, e aí durante 6 meses vira o rei da cesta básica. O cara é o rei do álcool gel. Esses dias até um candidato aqui da minha região, de um outro partido, não é do nosso, graças a Deus, ele fez uma aglomeração de pessoas para distribuir máscara e álcool gel. Ou seja, era muita gente sem máscara, era muita gente junta, e ele ali filmando, fotografando e tentando se exibir como um grande benfeitor, aglomerando pessoas para fazer política. E é um cara jovem, então, ou seja, o cara é mais jovem do que eu, praticando coisas dos anos 80 para se eleger vereador, sem nenhum compromisso partidário, sem nenhum compromisso com o projeto e sem nenhum compromisso com orçamento, com demanda, com melhorias. O vereador, depois de eleito, ele quer aparelhar tudo, viver ali distribuindo coisas, prestando pequenos serviços na periferia para que o povo lembre dele na eleição e isso vire uma máquina de reeleição. A gente tem vereador na cidade de São Paulo que entrou com o cabelo preto, já está com o cabelo branco, não asfaltou 1 quilômetro, não recapeou 1 quilômetro de asfalto na periferia. Não fez absolutamente nada em anos e anos de sucessivos mandatos. Nada. Não levou nada, nenhuma melhoria, nenhuma política. Não usou um dinheiro de emenda para fazer uma reforma direta em parceria com uma diretora de uma escola pública. Muitas vezes a prefeitura tem uma burocracia muito grande na manutenção, de onde vai sair o dinheiro para fazer um reparo. O vereador poderia
atuar muito bem nessa área, e os vereadores não fazem isso. O negócio deles é: fui eleito, assistencialismo, lembrem de mim na próxima eleição, toma um pouquinho de cesta básica, toma um pouquinho de álcool gel agora que está na moda, fazer a ajuda do Covid, e não tem uma proposta concreta, e não tem um comprometimento. Por isso que Mas quando eu estou andando... Esse momento de Covid fez a gente rediscutir o modelo brasileiro, né? O modelo neoliberal, superliberal. Então, a gente pega aí, tem falado muito aqui, a gente importar máscara, a gente importar álcool gel, respirador, que dê a nossa indústria nacional, que dê uma série de coisas. Eu acho que discutir a cidade com essa visão que você está tendo é uma outra perspectiva, ou seja, qual é o papel do vereador? Como vai fazer para induzir que as emendas parlamentares, se eles existirem, a disputa no orçamento, para efetivamente priorizar de fora para dentro. Então, eu acho que nós devemos, e nisso você está com uma visão muito boa, de pensar a cidade com a ótica da zeladoria, é uma ótica muito legal, e ver o que acopla tudo isso para que a gente possa ter uma cidade melhor. Eu creio que você está no caminho certo, viu, Ronaldo? Eu muito obrigado. Muito ver o que você está fazendo e, acima de tudo, torcendo para que a gente possa tocar o coração do povo paulistano, para que ele possa ver de forma diferente essa eleição, para não repetir os erros que foram cometidos em eleições passadas. Está chegando o nosso final aqui. Eu queria que você desse a sua mensagem final. Eu, desde já, orgulhoso e agradecido da sua presença aqui para a gente conversar um pouco. Foi muito interessante. Creio que o povo que assistir vai pensar um pouco mais nessa brincadeira, principalmente refusar, não querer saber desse negócio de assistencialismo, porque sabe, né? Está me dando isso aqui agora porque está perto da eleição, está fazendo isso porque é perto. Não, nós temos que ver alguma coisa estrutural que você está propondo, não é isso? Exatamente. Bom, deixa eu agradecer aqui o convite, bate-papo, agradecer o pessoal da minha coordenadoria da Zona Nordeste, onde a gente faz reunião sempre ali na região do Tucuruvi, agora também estamos fazendo online. E é isso, eu estou procurando fazer uma campanha de conversa, esclarecimento, tentar fugir ali do óbvio, tentar fugir do básico e mostrar para as pessoas que o vereador ele tem sim um compromisso, que ele tem sim um trabalho a fazer, que muita gente não sabe qual é, muita gente não faz ideia de qual seja, mas que no final das contas é o trabalho dele que é fundamental para o sucesso ou para o fracasso da cidade de São Paulo, principalmente nas periferias. Então, é isso que eu venho fazendo. Eu venho optando pelo caminho mais difícil e estudando dados, estudando os números, trabalhando em cima de coisas concretas e objetivas, porque, afinal de contas, a gente tem o Ciro como grande exemplo, né? O Ciro sempre fez campanha assim, sempre optou pelo caminho mais difícil, como ele mesmo diz, apostando na inteligência do povo, apostando na inteligência do eleitor, e eu sigo isso como um exemplo e estou tomando esse caminho. Espero que mesmo com muita dificuldade, espero que dê certo. Vai dar. Obrigado por ter vindo. Foi um prazer muito grande falar com você. Parabéns. Forte abraço. Boa noite a todos.